Quem fez isso? Perguntou Saul, segurando o portfólio. Isso o quê? Isso aqui, respondeu ele, nu no meio do quarto. Eu achei no lixo. De quem é? É meu. Foi você que fez? Saul ficou perplexo. Por um instante se perguntou se a havia julgado mal. Não havia dúvida de que aquelas eram obras de um artista talentoso. Claro que não. Uma criatura patética do vilarejo me deu para eu mostrar para os meus amigos donos de galerias. Ficou puxando meu saco, foi hilário. Ah, Cici, eu sei que você é bem relacionada. Ah, Cici, será que você poderia mostrar meu trabalho para alguns dos seus contatos? Muito irritante. Imagina só me pedir um favor. Ainda teve a ousadia de me pedir para mostrar especificamente para Denis Fortin. E o que você disse? Ele sentiu o coração apertado. Já sabia a resposta, é claro. Eu disse que seria um prazer. Pode colocar isso de volta aí onde você encontrou. Saul hesitou, fechou o portfólio e o devolveu ao lixo, odiando-se por ajudar a destruir imagens tão luminosas e odiando-se ainda mais por querer fazer isso. Você não tinha compromisso hoje à tarde? Perguntou ele. Cici ajeitou o copo e a lâmpada do abajur na mesinha de cabeceira, movendo-os 1 milímetro para que ficassem na posição certa. Nada importante, respondeu ela, removendo um imenso cotão de poeira da mesa. Francamente, poeira assim no Ritz? Ela precisava falar com o gerente. Olhou para Saul, de pé junto à janela. Meu Deus, como você está largado! Ele já tivera um corpo bonito, pensou, mas agora estava completamente flácido. Cici já havia saído com homens gordos e também com homens musculosos. Na opinião dela, os dois extremos eram válidos. Era o meio termo que a repelia. Sentia aversão por ele e não conseguia lembrar por que um dia havia pensado que aquilo seria uma boa ideia. Então baixou os olhos e, vendo a capa branca e brilhosa do livro, lembrou. A foto. Saul era um fotógrafo incrível. Lá estava seu rosto, acima do título Mantenha a Calma. Os cabelos quase brancos de tão louros, os lábios vermelhos e carnudos, os olhos de um azul inteligente e marcante, e o rosto tão claro que parecia se fundir ao branco do fundo, dando a impressão de que os olhos, a boca e as orelhas flutuavam na capa. Cici tinha adorado. Depois do Natal, ela se livraria de Saul, assim que ele concluísse o último trabalho. Notou que ele provavelmente havia esbarrado na cadeira da escrivaninha enquanto examinava o portfólio. Estava desalinhada. Sentiu uma tensão crescer no peito. Maldito homem, me irritando dessa forma de propósito, e maldito portfólio. Cici saltou da cama e endireitou a cadeira rangente, aproveitando para posicionar o telefone em uma linha paralela à borda da mesa. Depois, pulou de volta para a cama e alisou o lençol no colo. Talvez devesse voltar de táxi para o escritório. Mas então lembrou que tinha, sim, um compromisso importante. A Ogilvy estava em liquidação e ela também queria comprar uma bota na loja de artigos inuites da Rue de la Montagne. Não demoraria muito para que sua própria linha de roupas e móveis tomasse as lojas do Quebec. E o mundo. Em breve, todos os designers afetados e arrogantes que tinham zombado dela iam se arrepender. Em breve, todos conheceriam a Li Bian, sua filosofia de design e de vida. Feng Shui era coisa do passado. As pessoas imploravam por mudança e Cici daria isso a elas. A Li Bian estaria na boca e na casa de todos. Você já alugou o chalé para o fim de ano? Perguntou ela. Não, vou fazer isso amanhã. Mas por que você foi comprar uma casa no meio do nada? Tive os meus motivos, respondeu Cici, com uma pontada de raiva por ele ter questionado sua decisão. Havia esperado 5 anos para comprar uma casa em Three Pines. Cici de Poitiers sabia ser paciente quando precisava e quando tinha um bom motivo para isso.
Ela tinha visitado aquele fim de mundo várias vezes, feito contato com os corretores locais e até conversado com vendedores de lojas em cidades próximas, como Saint-Rémy e Williamsburg. Levara anos. Ao que parecia, não era todo dia que se colocava uma casa à venda em Three Pines. Então, pouco mais de um ano antes, recebera a ligação de uma corretora chamada Yolande Fontaine. Ela tinha um imóvel, uma bela construção vitoriana na colina, com vista para o vilarejo, a casa do dono do moinho. Quanto custa? Sissi havia perguntado, sabendo que dificilmente teria como pagar. Precisaria pegar dinheiro emprestado da empresa, hipotecar alguma coisa e fazer o marido sacar suas economias. Mas a resposta da corretora a surpreendeu. A casa estava bem abaixo do valor de mercado. Só tem uma coisinha, explicou Yolande com sua voz enjoativa. Diga, teve um assassinato lá dentro e uma tentativa de homicídio. É só isso? Bom, tecnicamente teve também um sequestro. Enfim, é por isso que está tão barata. Mesmo assim, é um ótimo negócio. O encanamento é fantástico, quase todo de cobre. O telhado tem só 20 anos. Eu vou comprar. Não vai querer visitar? Assim que a pergunta saiu de sua boca, Yolande quis se matar. Se aquela idiota queria comprar a antiga casa dos Hadleys sem nem vê-la pessoalmente, sem fazer uma inspeção nem uma sessão de exorcismo, o problema era dela. Pode preparar o contrato. Passo aí hoje à tarde para fecharmos negócio. E foi o que ela fez. Contou tudo ao marido cerca de uma semana depois, quando precisou da assinatura dele para sacar as reservas da aposentadoria. Ele protestou, mas com tão pouco afinco que um desavisado jamais reconheceria naquilo um protesto. A velha casa dos Hadleys, aquela monstruosidade na colina, era dela. Sissi não podia estar mais feliz. A casa era perfeita. Three Pines era perfeita. Ou pelo menos seria quando Sissi concluísse o que tinha em mente. Saul se afastou. Aquilo não cheirava nada bem. Sissi o dispensaria assim que ele terminasse a sessão de fotos naquele lugarzinho horroroso. As imagens eram para o catálogo dos produtos que ela pretendia lançar, e ele havia sido instruído a fotografá-la interagindo com os moradores locais durante o Natal. Se possível, capturar os moradores olhando para ela com admiração e carinho. Ia precisar de dinheiro para isso. Tudo que Sissi fazia tinha um objetivo, e ele sabia que esse objetivo consistia em alimentar duas coisas, sua carteira ou seu ego. Então, por que ela havia comprado uma casa em uma cidade minúscula que ninguém conhecia? Por prestígio não era, então só podia ser pelo outro motivo. Dinheiro. Sissi sabia algo sobre aquele vilarejo que ninguém mais sabia, e isso significava dinheiro. Isso despertou o interesse dele por Three Pines. Cri, pelo amor de Deus, anda! Uma vencedora de concursos de beleza, fruto delicado e bem tratado de um herdeiro, se esforçava para ser visto atrás daquele imenso floco de neve. Cri havia surgido no palco, dançando e girando junto com os outros flocos de neve, mas tinha parado de repente. Ninguém parecia se importar com o fato de que não nevava em Jerusalém. A professora, não sem razão, imaginou que, se as pessoas acreditavam que uma virgem podia dar à luz, também acreditariam que havia nevado naquela noite milagrosa. O que parecia importar, no entanto, era que um dos flocos de neve, uma espécie de microclima em si, havia parado bem no meio do palco, na frente do menino Jesus. Sai daí, balofa! Cri não ouviu o insulto, como não ouvia nenhum deles. Eram o ruído de fundo de sua vida. Ela nem prestava mais atenção. Agora estava parada no palco, encarando a plateia paralisada. A Brie está com medo de palco, sussurrou Madame Bruneau, professora de teatro, para Madame Latour, professora de música, como se esperasse que ela fizesse alguma coisa. Até os professores a chamavam de Brie pelas costas, ou pelo menos achavam que faziam isso pelas costas. Havia um bom tempo já tinham parado de se importar se aquela garota estranha e calada estava ouvindo.
Isso eu estou vendo, retrucou Madame Latour, finalmente abatida pelo imenso estresse de organizar aquela festa todos os anos. Mas o que petrificou Cri não foi o palco nem o público. O que a pregou no lugar foi o que não estava lá. Por experiência própria, Cri sabia que as coisas que as pessoas não viam eram sempre as mais assustadoras. E o que ela não viu partiu seu coração.